Olá, amigos! Nesse bloco, vamos falar sobre razões, proporções e divisões proporcionais. Bom, tudo isso vai começar com o conceito de grandeza. O que seria grandeza matematicamente? Grandeza, gente, é tudo aquilo que pode ser mensurado. Não vai pensar que a grandeza é algo que é grande, né, Cereja? Não! Matematicamente, grandeza é tudo aquilo que pode ser mensurado, ou seja, é tudo aquilo que eu posso atribuir uma medida, um valor. Se eu pensar, hoje está calor, você pode falar que não, eu posso falar que sim, mas se você for falar que não, você está pensando, deve estar uns 5 graus, ou uns 10 graus, depende da região onde você está, né? 5 graus é muito frio, de repente não é tão frio outra região, 20 graus, no Rio de Janeiro já está frio, lá no sul não está frio, mas veja só, 5 graus, 20 graus, 30 graus, você não está atribuindo um valor? Sim. Então, se você está atribuindo um valor, isso é o quê? É grandeza. A distância do Rio a São Paulo, em torno de 440 quilômetros. Então, você não está atribuindo um valor? 440. Então, se você está atribuindo um valor, está colocando uma medida, isso vai ser o quê? Grandeza. Se eu perguntar agora, a saudade que vocês estavam sentindo de estudar matemática, isso é o quê? Estava com 3/5 de saudade. Não, não existe isso. Então, saudade tem como você mensurar? Não, não tem como você mensurar. Logo, saudade, né, é um sentimento, você não tem como colocar uma medida, não tem como colocar um valor, logo não será o quê? Uma grandeza. Beleza? Então, grandeza é tudo aquilo que você consegue atribuir um valor. Agora, existem as grandezas que são diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Gente, grandezas diretamente proporcionais são duas grandezas, né? Eu vou ter a relação entre duas grandezas. Conforme uma aumenta, a outra também aumenta. Conforme uma diminui, a outra também vai diminuir. Inversamente, Cereja, pensa ao contrário. Conforme um aumenta, a outra diminui. Conforme uma diminui, a outra aumenta. Às vezes os alunos confundem muito diretamente proporcional, quando uma aumenta, a outra aumenta. Quando diminui, a outra diminui, vai ser inversa. Não. Diretamente proporcional, quando uma acompanha, aumentando ou diminuindo. Inversamente, ao contrário, uma aumenta, a outra diminui, diminui, aumenta. Exemplos, tranquilo. Diretamente proporcionais. Você anda 10 quilômetros em 1 hora. Digamos assim, em 2 horas, se você for manter, em 2 horas você vai andar o quê? 20 quilômetros. Então, 10 quilômetros em 1 hora, 2 horas, 20 quilômetros, 3 horas, 30 quilômetros. Está aumentando o tempo, está aumentando a distância. Uma aumenta, a outra também aumenta, diretamente proporcional. Agora, inversamente proporcional. Você anda no carro, né, faz um trajeto a 80 quilômetros por hora. Isso você leva 20 minutos. Se você agora andar a 200 quilômetros por hora, você vai aumentar a velocidade, vai aumentar o tempo? Não, você aumenta a velocidade, diminui o tempo. Se você diminuir a velocidade, você aumenta o tempo. Então, conforme um aumenta, a outra diminui. Aí eu vou ter grandezas inversamente proporcionais. Beleza, gente? Vamos dar uma olhada lá? Aqui, ó. Eu tenho aqui grandezas é tudo aquilo que pode ser mensurado. Exemplo, tempo, comprimento, massa. As grandezas, elas podem ser diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. As grandezas diretamente proporcionais, né, existindo uma relação entre duas grandezas, quando uma aumenta, a outra também aumenta. Então, aqui aumentou, a outra também vai aumentar. Quando uma diminui, a outra também diminui. Então, acompanha. Se uma aumenta, a outra também aumenta. Ou então, se uma diminui, a outra também vai diminuir. Exemplo,
Uma piscina recebe 100 litros de água em 1 minuto, 200 litros de água em 2 minutos, 500 litros de água em 5 minutos. Repararam? Aqui, ó, tinha 100, aumentou para 200, eu tinha 1 minuto, aumentou para 2 minutos. 500 aumentou para 5 minutos. Então, está aumentando e aqui também está o quê? Está aumentando. Então, ó, eu tenho essa razão aqui. 100 em 1, 200 em 2, 500 em 5. Não seria uma vazão, né? 100 litros a cada minuto. Se eu tenho 100 litros a cada minuto, em 2 minutos eu vou ter o quê? 200 litros. Em 5 minutos eu vou ter o quê? 500 litros. Então, isso daqui, ó, seria a minha constante de proporcionalidade, seria a minha razão. No final, eu vou ter sempre 100 litros a cada minuto. Então, eu vou chamar de constante de proporcionalidade. Vamos ver isso mais à frente também, tá? A gente vai voltar para isso. Agora, se as grandezas são inversamente proporcionais, existindo uma relação entre duas grandezas, quando uma aumenta, a outra diminui. Ou quando uma diminui, a outra aumenta. Então, aqui, ó, aumentei, diminuiu. Então, ó, uma está aumentando e a outra relacionada está diminuindo. Ou então, quando uma diminui, a outra aumenta. Entendeu? Essa aqui diminuiu, a outra vai aumentar. Exemplo: 8 máquinas iguais realizam um serviço em 6 horas. Então, tenho 8 máquinas. Todas elas, né, são iguais. Então, as 8 vão realizar um serviço em 6 horas. Se eu colocar agora 12 máquinas, gente, ó, eu tenho 12 máquinas, são iguais, né? Elas vão realizar agora em menos tempo. Repararam? Eu coloquei mais máquinas trabalhando. Eu vou precisar de mais tempo? Não, vou realizar o mesmo serviço em menos tempo. E se eu colocar 16 máquinas? Coloquei mais ainda. O que vai acontecer com o meu tempo? Vai diminuir mais ainda. Então, conforme um aumenta, a outra diminui. Olha, nas inversamente proporcionais, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar. A minha constante de proporcionalidade não vai ser a divisão, vai ser o produto. 8 vezes 6 vai ser sempre igual a 12 vezes 4, 16 vezes 3. Então, essa minha constante aqui seria o quê? 48. Beleza, gente? Bom, vamos falar agora de razões. Ó, falamos de grandeza. Grandeza é tudo aquilo que pode ser mensurado. O que vem a ser uma razão? Razão é a divisão entre duas grandezas. É isso mesmo, eu vou dividir uma grandeza com outra grandeza. Então, vou dividir uma com a outra. Isso vai ser o quê? A minha razão. Exemplo: numa sala tenho 30 pessoas com ensino médio e 20 pessoas com ensino superior. Ou seja, nessa sala eu tenho 50 pessoas. 30 médio, 20 superior. Qual seria a razão entre a quantidade de pessoas com ensino médio e a quantidade de pessoas com ensino superior? Se eu tenho 30 com ensino médio e 20 com ensino superior, essa minha razão ia ser o quê? 30 sobre 20. Simplificando, eu ia ter o quê? 3 sobre 2. Veja só, a minha razão vai ser de 3 para 2. Em algum momento eu estou dizendo que eu vou ter 3 pessoas com ensino médio? Que eu vou ter 2 pessoas com ensino superior? Não, eu estou falando que para cada 3 pessoas com ensino médio, eu vou ter 2 pessoas com ensino superior, beleza? Ah, Cereja, mas eu não poderia ter 3 pessoas no ensino médio e 2 pessoas com ensino superior? Sim, nada impede. Mas você pode garantir isso? Não. Só que você vai poder garantir que a razão, a proporção vai ser sempre essa, de 3 para 2. É como se você pegasse essas 50 pessoas, dividisse ensino médio e ensino superior e começasse a separar mais ainda, em bloquinhos. Você pegasse 3 pessoas do ensino médio, vem para cá. Agora 2 pessoas do ensino superior, vem para cá. Agora mais 3 do ensino médio, mais 2 do superior, mais 3 do médio, mais 2 do superior. Você ia separar todo mundo, não ia sobrar, não ia ter sobra, você ia envolver todas as pessoas e no final ia ter
a mesma quantidade de bloquinhos de 3 de médio, a mesma quantidade de bloquinhos de 2 de superior, beleza? Então, razão é a divisão entre duas grandezas. Olha só. Considere-se razão o quociente entre duas grandezas, estando elas na mesma unidade, ou seja, é a comparação entre dois números racionais através de uma divisão. Então, ó, posso simbolizar dessa forma aí. A sobre B, né? A dois pontos B ou A sobre B. Ó, no exemplo que eu dei, eu tinha aqui, ó, uma sala, era 30 pessoas com ensino médio e 20 pessoas com ensino superior. Se eu perguntar a razão entre as pessoas no ensino médio e ensino superior, o que vem primeiro fica em cima. Então, isso aqui vai ser o quê? 30 sobre 20, que vai me dar, posso simplificar, 3 sobre 2. A cada 3 pessoas do ensino médio, eu vou ter 2 do ensino superior. Se eu perguntar agora a razão entre a quantidade de pessoas do ensino superior e o total de pessoas, ó, essa minha razão agora seria o quê? Ensino superior e o total. Quantas pessoas tem no ensino superior? 20. Quantas pessoas tem no total? 20 mais 30. Então seria 20 sobre 50. Isso daqui vai me dar o quê? 2 quintos. O que é o que eu quero dizer? Que para cada 5 pessoas nessa sala, 2 têm o quê? Ensino superior. Beleza, gente? Tranquilo? Bom, vamos lá. Agora, ó, seriam proporções. Ó, um leva ao outro. Começamos em grandeza, tudo aquilo que pode ser mensurado. Aí tem razão, é a divisão entre duas grandezas, e proporções. Proporções vão ser comparações entre razões. Eu vou comparar uma razão com a outra. Veja aqui, ó. Podemos chamar de proporção a igualdade entre duas razões. Dados 4 números racionais, A, B, C, D, não nulos, nessa ordem, dizemos que eles formam uma proporção quando a razão do primeiro para o segundo for igual à razão do terceiro para o quarto. Então, ó, A está para B, assim como C está para D, né? Os números A, B, C e D são termos da proporção, sendo que B e C os meios da proporção e A e D os extremos. Então, ó, esses daqui são os meios e A e D são os extremos. Beleza, gente? Ó, eu tenho essa razão, 4 sextos. Eu tenho uma outra razão, 10 quinzeavos. E uma terceira razão, 12 dezoitoavos. Você olhando rapidamente, você vai dizer que essas três são iguais? Não, são três razões aí diferentes. Mas olha, eu poderia simplificar essa daqui, torná-la irredutível. O que é isso, ser irredutível? Não tem como mais simplificar. Então, ó, essa daqui daria para dividir por 2 e aqui daria para dividir por 2. Então, eu ficaria com 2 terços. Essa daqui dá para simplificar? Posso dividir por 5. Posso dividir por 5. Então, vou ficar com 10 dividido por 5, vai me dar 2. 15 dividido por 5 vai me dar 3. Essa daqui dá para dividir por 6. E aqui dividir por 6. Então, vou ficar com 12 dividido por 6, vai me dar 2. 18 dividido por 6 vai me dar 3. Repara, ó, elas se tornaram a mesma razão. Então, todas elas respeitam a essa razão aqui, ó, de 2 terços. Logo, eu posso falar que elas são o quê? Proporcionais. Ó, vamos pensar no exemplo prático. Você comprou uma pizza
dividiu a pizza em 6 pedaços e comeu 4. Então, no final, você está comendo o quê? 2/3 da pizza. Mas se ao invés de você dividir a pizza em 6 pedaços, você dividir a mesma pizza em 15 pedaços e comer 10, você está comendo o quê? 2/3 da pizza. Se você dividir a mesma pizza em 18 pedaços e comer 12, você está comendo o quê? 2/3 da pizza. Show de bola? Agora, será que só existem essas 3 razões que são proporcionais a 2/3? Não, eu tenho infinitas razões que são proporcionais a 2/3. Eu vou achar uma outra razão proporcional a 2/3, usando esses daqui. Só que eu vou fazer, ó, isso, ó. 4, somei o 10, somei o 12. O que eu tenho que fazer aqui embaixo para que essa razão, essa nova razão, venha a ser proporcional a 2/3? Olha, na razão, o que você fizer em cima, você tem que fazer embaixo. Então, eu não somei as 3, o que eu vou fazer? Eu vou também somar. Então, aqui, ó, 6, mais o que está embaixo do 10? O 15, mais o que está embaixo do 12? 18. Isso aqui vai ficar 4 mais 10, 14. 14 com 12, isso aqui vai me dar 26. E aqui, 6 com 15 vai me dar 21. 21 com 18, 39. Olha, posso dividir aqui por 13, posso dividir aqui por 13, isso vai me dar o quê? Vai me dar 2/3, beleza? Pô, Cereja, existe outra? Sim, eu falei, existem infinitas. Eu posso fazer uma outra assim, ó. Eu vou pegar 4 menos 10 mais 12. O que eu tenho que fazer embaixo? O que tem embaixo do 4? 6. Aqui não é menos? Menos. O que tem embaixo do 10? 15. Aqui não é mais? Mais. O que tem embaixo do 12? 18. Então, ó, 12 menos 10 vai me dar 2. 2 mais 4, 6. 18 menos 15 vai me dar 3. 3 com 6, 9. Posso dividir por 3. Posso dividir por 3. Eu vou ficar com 2/3. Olha só. Mesma coisa. Beleza? Então, nas razões, nas proporções, o que eu fizer em cima, eu faço embaixo. Somei, vou somar. Subtrair, vou subtrair. Posso misturar? Posso, sem problema nenhum. Ok? Agora, olha só. A razão das idades de um pai e um filho é de 5:2. Quando o filho nasceu, o pai tinha 21 anos. Qual a idade do filho? Ó, eu tenho aqui que a razão entre a idade do pai, vou chamar de P, e a idade do filho, que eu vou chamar de F, é igual a 5/2. Meus amigos, quando o filho nasceu, o pai tinha 21 anos. Essa diferença de idade vai permanecer. Quando o filho tiver 1 ano, o pai vai ter o quê? 22. Quando o filho tiver 10 anos, o pai vai ter o quê? 31 anos. Então a diferença vai ser sempre o quê? De 21 anos. Logo, eu tenho que P, a idade do pai, menos a idade do filho, sempre vai ser o quê? 21. Poxa, eu poderia sair aqui por sistema, por uma equação, mas eu quero sair por razão e proporção. Olha, isso aqui não é uma diferença? Aqui eu posso pegar P menos 5? Não, não posso. Porque o P está em cima e o F está embaixo. Se o F estivesse em cima, eu poderia subtrair e essas duas incógnitas eu poderia substituir por 21. Mas se ela está em cima e outra está embaixo, o que eu posso fazer? Joga o F lá para cima. O F aqui não está dividindo. Se eu jogar ele para o outro lado, ele não vai aqui para cima. E o 5 não está aqui em cima. Se eu jogar ele para o outro lado, ele vai dividir. Então, ó, isso aqui também pode ser escrito dessa forma. P está para 5, assim como o F está para 2. Agora que eu joguei o F lá para cima, eu posso achar uma outra razão, fazendo isso aqui, ó. P menos F. Aqui não subtrair, aqui eu também vou subtrair. 5 menos 2. Por que você fez isso, Cereja? Porque agora P menos F eu sei que vale 21.
5 menos 2, 3. Então, a minha constante aqui vai ser o quê? 7. Eu tenho uma razão, 7. Olha, P sobre 5 não é igual a F sobre 2, que é igual a 21 sobre 3, que é igual a 7. Então, eu posso dizer que P sobre 5, não é tudo igual? P sobre 5 é igual a 7. Logo, o P vai ser o quê? 7 vezes 5, que vai me dar 35. Mesma coisa eu posso fazer aqui, ó. F sobre 2 também vai ser o quê? Igual a 7. Logo, F vai me dar o quê? 2 vezes 7 igual a 14. Beleza, gente? Tranquilo? Bom, eu vou resolver isso daqui de uma outra maneira. Olha, o que eu fiz aqui foi achar a minha razão. Depois que eu achei a razão, né, eu multipliquei pelo valor que era proporcional. Uma outra maneira que eu vou fazer, nem precisa ficar invertendo isso daqui. Jogar o F para cima, botar os dois iguais. Essa outra maneira eu posso trabalhar do jeito que está. O P está em cima e o F está embaixo. Olha só, eu vou fazer isso aqui. Ó. Eu sei que P está para F, assim como 5 está para 2. Aqui, ó, eu não achei essa minha razão e multipliquei pelo valor que é proporcional. Agora, se eu não sei a razão, eu vou chamar de quê? Eu vou chamar de x. Então, galera, olha só, eu não vou ter que multiplicar esse valor que era diretamente proporcional pelo x, então faz isso, ó, sem medo de ser feliz. Aqui eu já estou dizendo que a idade do pai é 5x e a idade do filho é 2x. Mas P menos F não é igual a 21? Quem é P? 5x. Menos, quem é F? 2x. Isso aqui é igual a 21. Logo, 3x é igual a 21, x é igual a 7. Você vem aqui, ó, e substitui. P não é 5x, P é 5, então, vezes 7, 35. F é 2 vezes 7, 14. Então, meus amigos, agora eu vou poder trabalhar dessa forma. Você não pensa muito. Se é proporcional a 5, você pega 5 e multiplica por x. Se é proporcional a 2, você pega o 2 e multiplica por x. Beleza? Fica mais fácil. Bom, e divisões proporcionais? Gente, eu vou continuar usando esse mesmo conceito que eu fiz agora aqui. Só que na divisão proporcional eu vou dividir em mais partes. Eu posso fazer uma divisão de forma diretamente proporcional, eu posso fazer uma divisão de forma inversamente proporcional ou fazer uma divisão composta, onde eu vou misturar diretamente e inversamente. Show de bola? Vamos começar pela diretamente proporcional? Vem comigo. Ó. Diretamente proporcional, quando dividimos o valor em várias partes. Essas partes serão proporcionais a grandezas, podendo ser diretamente proporcional, inversamente proporcional ou composta. Eu tenho aí, ó, diretamente proporcional. É a decomposição de um número em partes proporcionais aos números divisores. Devemos observar a existência de uma constante de proporcionalidade. Agora, olha só, multiplica-se a constante de proporcionalidade pelo valor proporcional. Exemplo, ó, divisão diretamente proporcional. Uma herança de 400 mil reais será dividida em 3 irmãos, de forma diretamente proporcionais às suas idades. Sabendo que as idades são 8, 12 e 20, quanto cada um receberá? Ó, vou chamar um de A, vou chamar outro de B e o terceiro de C. Um tem 8 anos, outro tem 12 e o outro tem 20. Galera, não é diretamente proporcional? Não pensa muito não. Sabe quanto que esse aqui vai ganhar? 8x, esse daqui 12x, esse daqui 20x. Se eu somar as três partes, não tem que dar o todo? Então eu vou fazer isso. 8x mais 12x mais 20x, isso aqui é igual a 400 mil.
8 mais 12, 20. 20 mais 20, 40. 40x é igual a 400 mil. X é igual a 400 sobre 40, né? Eu corto 0 com 0. O 4 eu corto com 4, vai ficar 1. Então, isso aqui vai ficar o quê? 1, 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0. O x vai ser igual a 10 mil. O que eu faço agora? Quanto que vale o A? O A vale 8 vezes 10 mil, que vai me dar o quê? 80 mil. O B vai ser 12 vezes 10 mil, que vai me dar 120 mil. O C, 20 vezes 10 mil, que vai me dar 200 mil. Vamos lá. Repara aqui, ó. 80 mais 120, 200. 200 mais 200 vai me dar o quê? 400 mil. Beleza? Bom, divisão inversamente proporcional é a decomposição de um número em partes inversamente proporcionais aos números divisores. Devemos observar a existência de uma constante de proporcionalidade. Dividimos a constante de proporcionalidade pelo valor inversamente proporcional. Exemplo, gente, ó. Um patrão dividirá um lucro de R$ 1.600 entre seus 2 empregados, de forma inversamente proporcional à quantidade de faltas que cada um teve durante o ano. Sabe-se que um faltou 3 dias e o outro 5 dias. Quanto cada um receberá? Gente, olha só. Ali está falando de forma bem explícita que é inversamente proporcional. Mas daria para você entender que é inversamente proporcional? Sim, ó. Eu vou dividir conforme a quantidade de faltas. Um faltou 3 e outro faltou 5. Quem faltou mais vai ganhar mais ou vai ganhar menos? Quem falta mais ganha menos. Então é inversamente proporcional. Quem falta menos ganha mais. Mas já vem ali de forma explícita, beleza? Ah, se não viesse, poxa, geralmente 99,999%, quando é inversamente proporcional, vem ali de forma explícita. Às vezes, diretamente proporcional, que ele não fala nada. Ele só fala que é dividir de forma proporcional. Então, se eu estou dividindo de forma proporcional, se eu não fala nada, se eu não tenho como tirar do texto, né? Aí eu vou trabalhar de forma direta, beleza? Mas dá para você também tirar e entender isso daí. Essa daí já veio falando de forma explícita. Vamos trabalhar então de forma inversamente proporcional. Vamos lá. O que eu faço aqui, ó? Se fosse diretamente proporcional, eu não teria que multiplicar? Sim, inversamente proporcional, vou fazer o quê? Eu vou dividir. Então, A, ó, vai ser x. Aqui eu não vou multiplicar, eu vou dividir. X por 3. O B vai ser o x, só que não vai ser 5x. Eu vou dividir. X sobre 5. Olha só, quem divide mais fica com menos. Quem divide menos fica com mais. Mas se eu somar os dois, não tem que dar 1.600? Então, ó, x sobre 3 mais x sobre 5 é igual a 1.600. Aqui não tem que achar o MMC? Então, o MMC aqui é 15. Vou multiplicar por 5. Vou multiplicar por 3. E aqui é 1. Vou multiplicar por 15. Fico com 5x mais 3x, né? É igual a 1.600 vezes 15. A cereja não tem que multiplicar? Não, deixa para ficar fazendo a multiplicação no final. Sabe por quê? Aqui, ó, 5 mais 3 não dá 8. Eu vou passar para o outro lado dividindo. 1.600 vezes 15 sobre 8. É mais fácil dividir um número pequeno a ter que dividir um número grande. 16 com 8 vai me dar o quê? Vai me dar 2. Logo, o x vai ser o quê? 2 vezes 15. 30 com mais 2 zeros, 3.000. Quanto que vai ser cada um aqui, ó? Agora é só pegar e substituir. O A, né, x sobre 3, então vai ser, ó, 3.000 sobre 3, que vai me dar 1.000. Aqui vai ser 3.000, o x é 3.000, sobre 5,
que vai me dar o quê? 30 divididos por 5 dá 6, com mais 2 zeros, 600. 1.000 mais 600 vai me dar o quê? 1.600. Beleza, gente? Agora observa uma coisa. Quando eu estiver dividindo de forma inversamente proporcional apenas em duas partes, fica o bizu aí, ó. Inversamente, eu transformo isso daqui para diretamente. O que for inverso para um, vai ser direto para outro. E vice-versa. Ó, eu tenho isso aqui, né? 1 é inversamente proporcional a 3. E o outro, né, vou botar aqui, é inversamente proporcional a 3. E esse daqui é inversamente proporcional a 5. Sabe o que eu faço agora? O A, esse 5 vem para cá, ele passa a ser diretamente. Esse 3 vem para cá. Então só troquei. Eu posso fazer isso só quando tiver duas partes, tá? Se tiver 3, não tem como. Tem que fazer no braço mesmo, fazer lá o MMC. Em duas partes eu posso, porque toda carga que é inversa de um passa a ser direta para o outro e vice-versa. Agora, ó, se eu somar as duas partes, 5x mais 3x, vai me dar o todo. 1.600. Aqui não vai me dar 8x? 8x é igual a 1.600. X é igual a 1.600 sobre 8. X aqui, ó, vai ser o quê? 200. A cereja lá deu 3.000, aqui deu 2. Sim, tem que ser diferente. Por quê? Porque lá eu estava dividindo, aqui eu estou multiplicando. Então, o valor tem que ser diferente. Quanto que dá o A? 5 vezes 200. Aqui sim tem que ser igual. 1.000. Aqui, 3 vezes 200. Olha só, mesma coisa. 600. Aqui tem que ser igual. Agora a razão, não. Show de bola? E para terminar, divisão composta. Divisão composta, meus amigos, eu estou ao mesmo tempo, diretamente e inversamente. Meus amigos, diretamente eu não multiplico, inversamente eu divido. Então, ó, deve-se observar a existência de uma constante de proporcionalidade também. A constante de proporcionalidade deverá ser multiplicada pelo valor diretamente proporcional e dividida pelo valor inversamente proporcional. Olha o exemplo aí, ó. Eu quero dividir 580 em partes ao mesmo tempo diretamente proporcionais a 2 e 3 e inversamente a 5 e 7. Gente, em quantas partes que eu vou dividir? Em 1, 2, 3 e 4? Não, eu vou dividir em duas partes, porque são duas diretas e ao mesmo tempo duas inversas. Então, olha, eu tenho aqui o A. Vou pensar apenas na parte diretamente proporcional. Se fosse apenas diretamente proporcional, o A seria o quê? 2x. E o B seria o quê? 3x. Mas eu também não tenho inversamente proporcional, então, né, respectivamente a 5 e 7. Se fosse agora só inversamente proporcional, não seria x sobre 5? O x já está aqui, então o que eu faço? X sobre 5. Aqui não seria x sobre 7, mas o x já está aqui, o que eu faço? Sobre 7. Se eu somar essas duas partes, 2x sobre 5 com 3x sobre 7, isso aqui não vai me dar 580? Acho o MMC que vai me dar o quê? 35. Aqui vai ser 7, aqui vai ser 5, aqui é 1, 35. 2 vezes 7, 14, x, mais 3 vezes 5, 15x. Vou multiplicar? Não, deixa isso para o final. 580 vezes 35. 14 com 15 vai me dar o quê? 29. Então, x vai ser 580 vezes 35. O 29 vem para aqui dividindo. Fiz direto, tá? 580 com 29, ela não dá para simplificar? Isso daqui vai me dar 2. Logo, x vai ser o quê? 2 vezes 35, 70. Com mais o zero aqui, 700. Agora, o que eu faço, meus amigos? Substitution. Ó, vou até mudar aqui a cor. O A não é 2x sobre 5?
Então, vai ser 2 vezes 700 sobre 5. E aqui, 3 vezes 700 sobre 7. Isso aqui vai me dar 2 vezes 700, 1.400. 1.400 divididos por 5, 280. Aqui, ó, corto 7 com 7, vai me dar 100, né? 100 vezes 3, 300. Somos 2. 280 com 300 vai me dar o quê? 580. Beleza, gente? Facinho? Então, ó, falamos de grandezas, tudo que pode ser mensurado. Razão é a divisão entre duas grandezas. Proporções são as comparações entre razões e divisões proporcionais seriam as divisões que eu posso fazer de forma direta, forma inversa ou então composta que eu misturo as duas. Beleza, amigos? Fechamos aqui o nosso bloco. Daqui a pouco voltamos com mais. Um abraço.